Oi pessoal, hoje eu vou falar sobre O Leilão do Lote 49 de Thomas Pynchon. Foi publicado em 1963 e é um livro estranho, assim, um livro diferente, surpreendente, às vezes engraçado. É indicado como um bom início para começar a ler a obra do Thomas Pynchon. É o menor dos livros dele, né? Tem em torno de 180 páginas e é um dos mais tranquilos de ler, né? Porque ele é considerado um escritor bem difícil, principalmente no seu livro mais famoso, que é O Arco-Íris da Gravidade. Dizem que é um livro bem difícil. Eu tenho vontade de ler futuramente. Mas falando agora de Leilão do Lote 49, não é um livro, não é tão difícil assim de ler. É um livro relativamente tranquilo, como eu disse. Ele é estranho, tem um enredo estranho, mas é tranquilo de acompanhar. Embora eu acho que eu não, com certeza não entendi tudo que foi colocado na história. Eu acho que precisaria de uma segunda leitura realmente para perceber mais coisas. Mas o enredo vai tratar de uma mulher, a Édipa Mas, que é uma mulher que tem em torno de deve estar perto dos 30 anos, se eu não me engano. Ela é casada e ela é nomeada inventariante do testamento de um ex-namorado dela, o Pierce, que era um bilionário, e ela do nada recebe essa função. Ela mora na Califórnia e ela vai para outra cidade da Califórnia, que é uma cidade fictícia, a cidade de San Narciso, para se encontrar com outro inventariante, que é um advogado que também já tinha sido ator, que é o Metzger. E aí começa a loucura da história. Vai acontecer coisas bem estranhas, inverossímeis. Então, assim, para você gostar da história, acho que você precisa tentar viajar nesse mundo aí dessa realidade da personagem. Porque ela é um pouco confusa, a Edipo, mas a grande questão aqui da história é porque em todos os lugares que ela vai, que ela começa a ir com esse Metzger, ela começa a ver um símbolo que supostamente seria de um sistema de correios privado, clandestino, que existe há muitos séculos. E aí, na coleção, na herança, né, do patrimônio lá do Pierce, tem alguns selos que supostamente pertenceriam a esse sistema de correios. Enfim, são uma série de conexões que são feitas com a vida do Pierce, com o patrimônio do Pierce. E ela também vai assistir uma peça e aí uma peça de teatro, e aí o ator lá que está interpretando ele menciona o Tristero, que Tristero seria o nome dessa organização de correios. Aí depois ela vai buscar a obra que teria inspirado essa peça. Aí na obra não estavam essas palavras referentes a esse Tristero. Aí ela vai falar, tentar se comunicar com esse ator que falou isso. Na verdade é o diretor da peça. E aí começam a acontecer umas coisas estranhas, e aí tem esse clima de paranoia que é a característica dos livros do Thomas Pynchon. Tanto que em muitos dos livros posteriores, né, como eu sei que o Vício Inerente, que eu não li ainda, mas eu tenho vontade de ler, tem um detetive na história, então tem um pouco esse mistério. Nesse livro que tem esse mistério também de entender se realmente existe essa organização, esse Tristero, se realmente se não é a Édipo que está alucinando, que também tem muito essa questão das drogas. Ela passa um pouco pela história. O marido dela mesmo acaba se viciando em LSD, então a gente não sabe se é só uma alucinação na cabeça dela. E muitos personagens são muito estranhos, assim, são totalmente loucos. E então é uma história divertida, assim. Só que o que eu acho, assim, não foi tão interessante é que esse correio não é uma coisa que, pelo menos pra mim, não é uma coisa tão conspiratória assim, entende? Essas teorias da conspiração geralmente envolvem coisas maiores, né? Envolvem alienígenas
os Illuminates, né? Enfim, uma organização que controla o mundo inteiro e tal e tal. Aqui é só um sistema de correios, beleza, que dura vários séculos, supostamente dura vários séculos. Mas e daí, né? Entendeu? Pelo menos pra mim não é tão interessante, por isso que eu até demorei um pouco para ler o livro. Eu tava lendo outros livros também, enquanto lia esse. Não era um livro que me dava vontade, assim, de devorar ele, ler, assim, realmente umas 50 páginas de uma vez, assim. E também não fiquei com vontade de reler a obra, mesmo que provavelmente se eu lesse pela segunda vez eu entenderia melhor, entenderia. Até quando eu reli algumas passagens que eu marquei, agora para fazer a resenha depois de terminar o livro, eu até percebi assim, olha, isso aqui ele estava antecipando uma coisa que vai ser explicada melhor depois, mas mesmo assim não tive vontade de ler outra vez. Mas eu achei interessante, eu fiquei curioso de ler assim, mais obras do Thomas Pynchon. Porque eu sei que essa não é a obra-prima dele, é considerado o livro mais fácil, né? Mas não é o momento aqui em que até porque é um dos primeiros livros dele, de 1963, e o Thomas Pynchon ainda é vivo, né? Ele tem um livro, O Último Grito, né? Que é um livro, acho que uns 15 anos atrás. Então ele escreveu vários livros depois disso. Não, quer dizer, não muitos, né? Porque são livros bem grandes, então ele não publica tanto assim, não. Mas, inclusive, não era um enredo que quando eu li assim a sinopse, não nem era o que me interessou mais, mas eu queria ter essa experiência prévia assim de ler um livro mais fácil dele. Me deixou interessado nessa prosa dele, mas não a ponto de reler esse livro, né, como estou explicando. Então, assim, eu recomendo realmente para ter uma ideia do que você pode encontrar desse escritor. E é isso, pessoal. Até a próxima.